Oi pessoal, tudo bem, gente, com vocês? Gente, vamos dar continuidade aí na página 117. Vai estar falando sobre substantivo. O que é substantivo? O substantivo é tudo aquilo que nomeia as coisas. Tudo que dá nome a alguma coisa é chamado de um substantivo. Ele pode ser visto, pode ser pego, pode ser sentido. Ou seja, o substantivo é tudo que dá nome a alguma coisa. Pode ser classificado como substantivo. Nós vamos ver alguns tipos de substantivo mais à frente, tá? Vamos lá. Ó, aqui nós temos o substantivo comum e próprio. O substantivo comum é aquele que designa os seres de uma espécie de forma genérica. É o substantivo que não é próprio. Por exemplo, gente, pedra, computador, cachorro, homem, caderno. Por que é comum? Porque pedra, não existe só uma pedra, existe um monte de pedras. Cachorro vai designar a um conjunto, né? São muitos. Homem designa vários seres, né? Tem vários. Agora o próprio é aquele que é específico de uma pessoa, que é o caso de nome de cidades, nome de pessoas, certo? Ele é próprio de uma pessoa. Por exemplo, Joana é um nome próprio. E sempre o substantivo próprio, ele é escrito com letra maiúscula, tá? Que é o caso de nomes de cidades, nome de pessoas, tá bom? Vamos mais adiante. Substantivo concreto e o substantivo abstrato. Os concretos são aqueles que não dependem de outro ser para existir. Ou seja, ele tem uma existência autônoma. No caso, dei alguns exemplos aí: mesa, cadeira, fada, saci. Todos esses são concretos, certo? Já o abstrato, eles nomeiam ações, estados ou sentimentos. Os abstratos, eles dependem de algo para existir. Por exemplo, o pulo. Para que exista o pulo, alguém tem que pular, né? Saudade. Para existir saudade, tem que ter um ser que esteja com este sentimento, né? Alegria, tristeza. Então, o concreto, ele não depende de nenhum outro ser para ele existir. Já o abstrato, ele tem essa dependência, ele depende de outro ser para a existência dele, tá? Temos também o primitivo e o derivado. O primitivo é aquele que dá origem a outras palavras. E o derivado é aquele que se forma de outras palavras. Por exemplo, pedra é primitivo. Já pedreira, pedregulho são derivados de pedra. Por exemplo, outro exemplo que eu dei aqui, terra é primitivo. Terreno, a palavra terreno é derivada de terra, certo? Então, primitivo é aquele que dá origem a outras palavras, certo? E o derivado é aquele que é originado de outras palavras. E para a gente finalizar, nós temos o simples e o composto. O substantivo comum, ele pode ser comum e simples, tá, gente? O simples é aquele que tem um só radical: médico, mulher, cama, tempo. O substantivo simples, ele pode ser simples e comum, ele pode ser simples e abstrato, certo? Tem que fazer uma análise para ver. Já o composto é aquele que ele é formado por mais de um radical, que é o caso aqui, médico, cirurgião. Ou seja, o composto é aquele que é formado de mais de uma palavra, tá? Pode ser separado por hífen ou não. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, sofá, cama, que é separado por hífen. Já eu tenho aqui passatempo, que é uma palavra composta, mas não é separada por hífen, mas ela é composta por quê? Porque eu tenho duas palavras, ó, passa e eu tenho tempo, tá? Aqui também é composta porque eu tenho gira mais sol.
tá bom? Então, o simples é aquele que tem um só radical e o composto é aquele que tem 2 radical, ou seja, formado por 2 palavras, tá bom? Então, é isso aí, gente. Não se preocupem se não ficou claro. A gente vai estar estudando este conteúdo aqui até o final do ano, tá? Vamos estudar no 3º bimestre, no 4º bimestre. A gente vai ir sempre relembrando ele até ficar bem claro para todos, tá bom? Um abraço, tenha uma ótima tarde.